Pessoal, isso é uma introdução. Como eu falava para vocês, já tem alguns meses que eu tenho pensado sobre isso. Sobre a responsabilidade que tem o cristão. Nenhum cristão é chamado para ser espectador. Você não é chamado para assistir nada. Você não foi salvo pelo Senhor para ouvir apenas. Você é chamado para ser. Antes de tudo, você é chamado para ser. Há uma palavra em Mateus, no capítulo 7, já no final do Sermão do Monte, Jesus diz assim, que naquele dia muitos virão a ele e dirão, Senhor, nós fizemos tanta coisa em teu nome. E ele vai dizer assim, olha, eu nunca conheci vocês. O chocante desse negócio não é ele dizer que não conhece. É ele dizer que nunca conheceu. Uma vida inteira, talvez, andando de igreja em igreja, ou numa igreja só, mas ouvir essa palavra, no final de tudo, vai ser a pior tragédia da vida de pessoas que frequentam igreja. Então, dentro da igreja, irmão, existe uma igreja. Você é que escolhe fazer parte integralmente desse projeto de Deus chamado igreja, ou você continua sendo espectador. Vai ser legal para você, alguma palavra vai servir, você vai sair daqui um dia satisfeito, ou um dia chateado, talvez como hoje, enfim, vai fazer parte. Mas se você escolher participar deste negócio, eu tenho algumas coisas para dizer para você que vão acontecer contigo. Primeiro, não vai ser fácil. Vai ser bem difícil. Vai exigir de você renúncia. Hoje a pregação é autoestima, né? A Bíblia vai na contramão e fala de renúncia. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. E Jesus, ele chama os discípulos e diz assim para eles: vocês vão ficar expostos. Eu quero vocês expostos. Vocês são sal e luz. Esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho que o Senhor nos propõe, ele tem a ver com Ele mesmo. Tudo que Jesus fez foi se expor. E Ele se expôs tanto, que se expôs à vergonha. Há uma passagem bíblica muito conhecida, e eu queria que a gente fosse para lá agora, no capítulo 3 de Atos. O pastor pregou uma mensagem parecida com essa daqui, me despertou. Aliás, eu já tinha pensado nisso daqui há algum tempo. Irmãos, eu me converti no ano de 1980. Em 82, 83, eu recebi a primeira oportunidade para pregar e eu usei esse texto. E eu usei esse mesmo tema. Hoje, semana passada eu fiz 60 anos. Cadê o irmão João? Cadê o irmão João? Vou pegar minha permissão e aquela vaga é minha, tá, irmão? Eu vou chegar mais cedo. A minha primeira mensagem foi essa. Mas eu era um garoto. Eu era um menino, literalmente. Na idade e no evangelho. Não sabia nada. E eu estava falando sobre essa responsabilidade que Pedro e João dizem aqui. O texto diz assim: certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde, ou a hora nona, como está na sua Bíblia. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias ele era colocado ali para esmolar e pedia aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. E os dois
fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Vamos parar por aqui, porque o fim desse texto vai terminar lá no capítulo 4. Tem muitos desdobramentos aqui, não quero falar disso. Eu só quero ficar com esse trecho. Olha para nós. Nós fomos chamados para ser luz e para ser colocados em lugar de destaque nessa terra. O que é isso? Nós vamos ocupar as melhores posições, seremos cabeça e não cauda. Não estou falando disso não, irmão. É de você se expor como cristão. É de você deixar todo mundo saber que você é um seguidor de Jesus. E que você não se envergonha disso. Jesus tem uma promessa aqui no Evangelho que ele diz assim: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante os anjos do meu Pai. É uma promessa. Eu não sei se esta está na caixinha. Sabe a caixinha de promessas? Eu acho que essa não deve estar. É um pouco pesada para estar lá. Lá é para massagear mesmo. Mas então Pedro e João, eles estão aqui diante de um sujeito, diante de uma situação. Eu estou tomando emprestado apenas a frase. O texto em si, se vocês forem ler todo, o camarada é curado, entra no templo, saltando e faz uma festa e gruda em Pedro e João e quer seguir a eles. Só para contextualizar, para não usar um texto a pretexto fora de contexto. E depois disso, Pedro e João têm a oportunidade de pregar o Evangelho e o resultado é que 5.000 pessoas são salvas por causa desse fato. Mas eu não quero chegar a isso, não importa agora. Agora eu quero ficar com olha para nós. O Evangelho da responsabilidade, ele diz isso para você e para mim. Nós precisamos ser essa pessoa que diz para os vizinhos, que diz para a família: olha para mim e aprenda comigo como servir a Deus. Sem soberba, mas também sem falsa humildade. O único jeito, irmãos, de viver o Evangelho que o pastor André acabou de falar aqui, é andando no caminho. Não é apontando, nós não somos uma seta. Nós somos a flecha que é colocada no arco de Deus. Mas não somos uma seta que aponta nada. Você não foi chamado para mostrar como são as coisas para as pessoas. Você foi chamado para ser o exemplo, para ser o próprio Cristo. Por falar nisso, a palavra cristão, ela só aparece em Atos no capítulo 11. E eu acredito que vocês já devem ter lido isso, eu não vou ler. Mas lá em Antioquia, aconteceu um movimento de Deus. Veio uma perseguição, a igreja começou a fugir para todo lado. E Barnabé, sabendo que em Antioquia tinha um grupo de cristãos, foi para lá. Só que ele já sabia que Saulo havia se convertido. E ele foi lá buscar Saulo em Damasco e levou para Antioquia. E eles ficaram lá pregando e ensinando o Evangelho, andando com eles no caminho por 1 ano. Irmãos, essa igreja cresceu. Essa igreja é aquela igreja responsável por evangelizar. Foi eu? Não. Falo mais baixo? Essa igreja foi chamada e foi responsável. Responsável por evangelizar aquele pedaço do Oriente Médio. Dali saiu Paulo, dali saiu Barnabé, Silas saiu junto com Paulo. Eles saíram por aquelas redondezas levando o Evangelho. Tudo começou, tudo eclodiu, aliás, em Antioquia. E em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E eu fico pensando, como não tem muita explicação aqui, eu fico pensando por quê? Por quê? Cristão, essa palavra vem do grego, ela quer dizer aquele que pertence a Cristo ou pequenos cristos, aqueles que vivem como Cristo.
alguma coisa fez as pessoas de fora chamarem os da igreja de cristãos. Ou era um apelido pejorativo para perseguir. Nos anos 60 e 70, como eu fiz parte dessa geração aí, muitos de nós eram chamados de Bíblia. Lá vão os Bíblia. Por quê? Certamente porque carregávamos uma Bíblia. Mas eu penso que pode ser porque só falávamos dela. E eu acho que esse tempo precisa voltar, irmão, as pessoas te identificarem como crente. A gente buscou tanto se profissionalizar, tanto estudar, tanto buscar as posições melhores da sociedade, que agora somos vistos como tudo, menos como cristãos, somos agente secreto de Deus. Estamos em todos os lugares, mas ninguém sabe. É chato quando alguém te conhece há 10 anos e fala, gente, agora que eu soube que você é crente, meu Deus, o que houve comigo? Então, em Antioquia, o impacto da vida deles foi tão grande que eles apelidaram eles de pequenos cristos. Tomara que esse tempo volte. E que as pessoas olhem para a sua casa e falem assim, eu quero ser igual a você. Eu quero servir a Deus igual a você. Porque o contrário a gente já viu, né? Ser crente igual a você, Deus me livre. Dessa daí também estamos fora. Então, as pessoas que estavam lá eram pessoas de altíssimo testemunho, de um testemunho de um nível muito elevado. Barnabé é chamado filho da consolação. Esse camarada, ele, lá no começo da igreja, ele tinha algumas propriedades, ele tinha algumas posses, e ele vendia suas fazendas, suas propriedades, e trazia o dinheiro e depositava aos pés do projeto, gerando sonhos. Do trabalho em Moçambique. Ele pegava tudo. Esse negócio de dízimo, segundo diz nosso amigo Anderson lá, quem entrega só dízimo é cristão infantil. Está preso a 10%. Se o Senhor não é dono de tudo, ele não é dono de nada. Mas enfim, Barnabé deu esse exemplo. E daí vocês conhecem a história de quem quis seguir o exemplo pela metade. Quem foi? Casalzinho. Porque não vieram na conferência. Ananias e Safira foram imitar Barnabé pela metade. Fizeram um plano. O pastor não vai saber. Quem vai saber? Ninguém vai saber. Então a gente fala que vendeu só por tanto, que é para não entregar tudo, mas a gente fica bem na fita. Olha a oferta do irmão Ananias. Ô glória! E aí, o irmão Tiago, eu acho, levanta e fala assim, olha, foi Pedro, né? Pedro que era o falador. Olha aí, está mentindo para o Espírito Santo? Vai morrer agora. Posso levantar a mão e pedir que esses tempos voltem? Tomara. Irmãos, eu vejo aqui nessa frase de Pedro e de João, 4 implicações principais. Eu vou citar aqui para vocês. A primeira delas é teológica. A segunda delas, moral e ética. A terceira, social, e a quarta, espiritual. Vou repetir. Há nessa afirmação, olha para nós, 4 implicações importantes. A primeira delas é teológica. A segunda é moral, ou ética, ou iética. A terceira é social e a quarta é espiritual. A implicação teológica, antes disso, a igreja precisa assumir sua responsabilidade perante o mundo e dizer, olha para nós, olha para minha casa, quer saber como ser um homem de Deus? Frequente a minha casa. Quer saber como ser um bom pai? Ande comigo. Eu vou te mostrar. Quer saber como ser uma boa mãe? Ande comigo. Quer saber como ser um bom filho, obediente, temente a Deus? Quer saber como ser um rapaz que se guarda para o casamento? Ande com o Vitor. Chame para você a responsabilidade, irmão. Pare de se esconder. Chegou a hora dos filhos de Deus se manifestarem.
Eu vou antecipar Romanos 8,19, porque diz lá que a criação ou a natureza geme e aguarda com ansiedade, com alta expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus, irmão? Aonde está no seu prédio os filhos de Deus? Ou na sua rua? Todos sabem que você é cristão? E por que sabem? Porque convivem? Porque já receberam um folheto da sua mão? Ou porque já observaram você? Eu tenho uma história, antes de continuar aqui. Eu trabalhei numa empresa, numa encadernadora que já não existe, e o dono de lá era cristão e muitos funcionários eram também, 90% eu diria. E a gente tinha uma hora da tarde que descia, era no segundo andar, e a gente descia para o primeiro andar para lanchar juntos. Tinha uma grande mesa, e ele servia esse lanche para a gente gratuitamente. E numa certa ocasião nós fomos visitados por alguns fiscais do Ministério do Trabalho. E eu estava na ponta, assim, e eu vi quando eles entraram, e eles estavam conversando com o patrão, e eles falaram assim: por acaso, você tem funcionários crentes aqui? E eu achei a pergunta interessantíssima. Aí ele: tenho sim. Por quê? Eu também perguntaria. Aí ele disse desse jeito: irmãos, porque eu percebo que muitos deles têm um semblante de paz. Porque em você habita o príncipe da paz. Não tem como no seu rosto não transparecer, irmão. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, Ele vem morar em você. E Ele vem e Ele diz assim: eu e o Pai faremos nele morada. E desde o começo Ele diz assim, que quando nós nascemos de novo, recebemos Jesus, nós somos agora a habitação de quem? Olha, irmão, você nunca vai estar sozinho. Pai, Filho e Espírito Santo habitam no seu coração. Alguma coisa tem que ser muito bonita em você. As pessoas vão olhar para você, não é para o seu cavanhaque. Eu não gosto, mas tem quem goste. Mas vão olhar nos seus olhos e ver dentro de você a paz que está dentro de você. Não é mérito nosso, irmão, nós só somos habitação. Mas é responsabilidade nossa transparecer isso. Deixar isso ficar muito claro. Quando os amigos fizerem a rodinha e começarem com piadas indecentes, você pede licença, fala assim: dá licença, esse não é meu lugar. Ou quando eles começarem a reclamar do governo, você fala a mesma coisa: ô amigo, dá licença aí, eu vou tomar água. Mas por quê? Porque eu não reclamo do governo, eu sirvo a ele. Eu falei que, no começo, que essa responsabilidade vai trazer para nós um peso, e não vai ser fácil, irmão, nunca vai ser. Muitos vão te chamar de antipático, mas na hora que eles precisarem, a primeira pessoa que vão procurar para pedir oração é você. Persevere, fique firme, porque se converter, aceitar Jesus não é difícil. O difícil é permanecer e ao longo dos anos sustentar a decisão que você tomou. Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui já passou de 1, de 2, de 3, de 5, de 10, de 15, 20 anos servindo ao Senhor. Quantas pessoas você viu que hoje estão perdidas lá fora? Porque não é fácil mesmo, irmão. Jesus falou que o caminho é apertado, a porta é estreita. E ainda diz que poucos acertarão. Levanta a sua mão direita. Que seja você o que vai acertar. Não erre o caminho, irmão. Em Isaías tem uma palavra que diz assim, que você vai ouvir uma voz atrás de você, dizendo assim, para você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Em Hebreus tem uma palavra que diz assim, olha, nós caminhamos olhando, corremos aliás,
olhando para onde? Para o alvo. Quem é o alvo? Cristo Jesus. Vamos lá, primeira implicação teológica. Em Mateus, no capítulo 5, pedi para o Caleb colocar lá, porque esse texto é importante demais. Mateus capítulo 5, no versículo 13 ao 16. Se vocês quiserem entender de forma resumida todo o ensinamento de Jesus, leiam o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, Mateus do 5 ao 7. Tem um resumo de tudo que Jesus quis ensinar. Ele diz assim, a partir do versículo 13: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Versículo 16 diz assim: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As obras são nossas, mas a glória é dele. Deixa a sua luz brilhar, irmão. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Aonde quer que seja, ainda que não seja com a intensidade que você gostaria, o Espírito Santo habita em você, a luz do mundo habita em você. Se você não quiser, mas se você aceitou Jesus de forma verdadeira e espontânea, onde você estiver, você vai brilhar, irmão. E você vai querer correr, mas não vai poder, porque depois, uma vez que você é tocado por esse amor, você é irremediavelmente contaminado por ele. Olha, quem é salvo aqui, sabe o que eu vou dizer? Você nunca mais consegue largar Jesus. Irmão, você é fraco. Você é pecador. Levanta de novo a mão direita. Eu declaro que daqui até o fim da sua vida você vai cometer algum erro ou algum tipo de pecado. Pode baixar a mão. É isso que você é. Você é pecador. Mas sabe, quando você é tocado, alcançado por essa graça, nada mais te satisfaz, irmão. Não existe nada nessa terra que seja capaz de preencher o espaço, o lugar que é de Deus. E uma vez que você ouve a voz dele, que você sente o som da presença dele, irmão, não existe nada, melodia nenhuma, Beethoven, Mozart, nenhum deles que seja capaz de atrair você mais do que a voz do seu amado. Você está irremediavelmente perdido por ele e para ele, perdido para o mundo e achado por ele. Só que tem o versículo 48 desse mesmo texto. Lê lá para mim. Eu queria que um homem da voz grossa, mais difícil, né? Da voz forte, pode ser, não precisa ser grossa não. Versículo 48, leia aí para nós, por favor. O Pai de quem, Vitor? Nosso Pai. Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Sabe quem falou isso? Jesus. Jesus. O problema dessa geração é a falta de reconhecimento dessa paternidade de Deus. Nós estamos trabalhando isso no PG. Você que não está frequentando, está perdendo. Você precisa saber disso. Deus é seu Pai por adoção. O único filho que ele gerou, que saiu de dentro dele, foi Jesus. Mas por sua misericórdia e graça infinita, ele, de algum jeito, André, ele olhou para você e falou: cara,
Eu fui com a sua cara. Não, não fui não. Eu fui com a cara do meu filho em você. A única coisa que tem de bom em você, irmão, é Jesus. Só Ele. Seus dons não impressionam Deus, a sua capacidade intelectual, sua força física. No dia do encontro com Jesus, irmãos, Ele não quer saber quantos ferros você puxou. Ele não vai querer saber nem quantas almas você ganhou. Ele só vai querer olhar nos seus olhos e falar assim: você é meu filho? Minha ovelha? Não importa as suas realizações, a gente escreve livros, diz que para ser um homem de verdade tem que escrever um livro, plantar uma árvore, fazer o que mais, ter um filho, né? Eu já escrevi um livro, nunca plantei árvore. Amanhã vou plantar uma árvore? Pronto. Aí já sou um homem de verdade. Suas realizações não têm a menor importância. O que importa para Deus é se você sabe que Ele é seu pai, que você é filho dele. Isso é o que importa. E vai chegar um dia, irmão, que isso é tudo que você tem. A gente se importa com diplomas, com reconhecimento das pessoas, com tapinha nas costas, com elogio. Mas imagina você ouvir de Deus um dia assim: vem, bendito de meu Pai, possuir o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Estou falando para parar de estudar não, tá? Estuda, irmão. Estuda. Estudando já está difícil, sem estudar. Mas não se firme nessas coisas, não. A primeira implicação teológica é o molde. Quem é o molde? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Deixa a sua luz brilhar para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, a quem vocês pertencem. Existe uma placa enorme em cima de nós aqui, escrito assim, com a seta virada para baixo: aqui habita um filho de Deus. Todo mundo vai ver isso, irmão. O meu irmão se converteu no meio das drogas. Isso é anos 80, auge do LSD, da heroína. A maconha estava sendo introduzida, né? E ele, depois de convertido, ele teve uma libertação instantânea. Nunca frequentou centro de recuperação, não foi preciso, foi um milagre de Deus, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Se ele estiver vendo, beijo, mano, velho. Na semana seguinte, ele foi para a roda de amigos de novo e pediu um cigarro de maconha. Novo convertido, louco. Aí quando ele provou o negócio, falou: isso aqui está errado, não tem gosto de nada. Depois que você é marcado pelo Filho de Deus, você vai até errar, irmão, mas você vai ver que não tem mais o mesmo sabor. Prazer mesmo é estar diante dele. Prazer é a presença dele. Imagina, irmão, se na sua identidade, ao invés de ter lá o sobrenome do seu pai, tem assim no final: Ailon Serbeto, filho de Deus. Aí, irmão, supera tudo. Aí você tira aquele negócio da parede e põe uma placa assim: eu sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo, sou filho. Então a primeira implicação teológica é que nós somos de Deus e Ele é um molde. O chamado é dele, o poder é dele, a obra é nossa, mas a glória pertence a Ele.
Segunda implicação teológica que eu encontro na palavra de Deus, eu acho importante frisar, é o texto de Romanos 8,19. Diz que a criação anseia, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está como está, porque a igreja tem demorado, eu e você temos demorado a nos manifestar como filhos, não é como membro de igreja. A criação não anseia pela CAP, nem pela Igreja Batista, ou Assembleia de Deus, ou qualquer outra. Ela anseia pelos filhos, para se comportarem como filhos do Pai. Filho do Pai não mente, não rouba, não inveja o outro, não cobiça a mulher, não é pervertido, não vê pornografia. Filho de Deus não faz essas coisas. Quando você faz na condição de filho, você deve imediatamente correr para os pés do Senhor e pedir de novo o temor de volta, porque senão você vai viciar nesse negócio. E aí, irmão, pode ser que você perceba que esses anos todos que você frequenta a igreja, você ainda não nasceu de novo. Você só gostou da igreja. E aí é um problema que só se resolve confessando. Mas se a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, é porque isso aqui me deixa entender que esse negócio vai acontecer. Talvez ele aconteça na história individual de cada um, mas eu acredito que haverá um tempo, irmãos, e está chegando muito próximo, que nós vamos passar por um aperto gospel tão grande, por uma dificuldade de se pronunciar como crente, de se manifestar como crente tão grande, que os crentes vão ter que aparecer. Aqui em Antioquia, como eu citei no capítulo 11 de Atos, eles estavam espremidos de todos os lugares, estavam fugindo. As pessoas queriam matar eles. Lembra de Estevão? O Anderson está falando de Estevão aqui. Estevão foi um dos rebentos, um diácono cheio do Espírito Santo, que não se continha em ser diácono. Ele tinha que ser evangelista, ele tinha que ser pregador. Morreu porque amava o evangelho. Só por isso. E eu acredito, irmãos, eu nem gosto de ser profeta, ó. Posso, mas eu vou profetizar. Se for necessário que venham tempos difíceis, para que o Filho de Deus que está dentro de você se manifeste, que venha. Se for necessário que venham tempos difíceis, para que o crente que habita dentro de você apareça, irmão, com muito amor, com muito temor, eu declaro sobre sua vida que venham tempos difíceis. Se for necessário isso para você correr para a oração, para o conhecimento bíblico, para pertencer ao Senhor, ô irmão, eu vou orar junto com você. Nós estamos enfrentando na nossa casa um dos tempos mais difíceis da nossa vida. Mas nem de longe passar pela nossa cabeça pensar em outro caminho. Como eu falei, tem uma canção que diz assim que estou atraído a Ele, preso com cordas de amor. Eu sou irremediavelmente perdido por Jesus. Porque se me faltar tudo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele não me faltará. Ele é meu e eu sou dele. Ele é seu e você é dele. Se você está vivendo distante do Senhor, irmão, mesmo estando na igreja, corra, peça ajuda. Não continue vivendo assim. Lembra daquele menino lá que saiu da casa do pai, daqui a pouco estava disputando comida de porco. Não é para filho. Lugar de filho é sentar na mesa com o pai. Anel no dedo, chinelo nos pés, roupa limpa e um assento na mesa do pai.
se você tem comido o que não pode comer, andado em rodas que não deve andar, tocado onde não deve tocar, fazendo o que não deve, corra de novo para o Senhor. Ele não desistiu de você. A implicação moral e ética é o seguinte: sabe a diferença de moral e ética? Moral é o que é certo e errado. E isso tem a ver com cultura. Em muitos lugares, por exemplo, em alguns lugares da África, as mulheres cobrem os tornozelos e mostram os seios. Se fosse aqui no Brasil, era presa por, como é que chama aquilo? Atentado violento ao pudor, né? Isso é moral. Ética não. Ética é a relação entre bem e mal. E aí, a ética lida com princípios. Ética tem a ver com princípio, moral com cultura. Nós não pregamos cultura, a não ser a cultura do reino, que é baseada em princípios. Princípios não mudam, cultura muda, como eu acabei de falar. Em alguns lugares do mundo, tem torneiras de vinho e de cerveja na rua. Se tivesse aqui, não, está fora. Aqui é diferente, nossa cultura é diferente. Mas o princípio ético por trás disso é o que a Bíblia diz: não se embriague com vinho, é o que está escrito na Bíblia. Só tem um jeito de se embriagar com vinho, sabe qual é? Quem sabe? Bebendo. Eu duvido uma pessoa que não bebe vinho se embriagar com vinho. Não é verdade? Então, se você não quer se embriagar com vinho, pare de beber vinho, irmão. Não ouço nem o hein? Bom, eu estou tentando discorrer um pensamento aqui. Você escolhe, ética ou moral. O princípio ético e moral que está nesse texto aqui, que diz que eu devo me manifestar como filho, é que é imoral, antiético, dizer a alguém, ou ir à igreja e ver alguém como esse aleijado, passar por ele e não fazer nada. Se Pedro e João tivessem feito como todo mundo que estava fazendo, por que ele estava lá na porta do templo pedindo esmola? Porque ninguém levou ele lá no Gerando Sonhos. Ninguém levou ele lá para o Santo Antônio Descoberto para dar um banho nele, para cuidar daquele cara, para dar almoço para ele. Pedro e João falou: peraí. A gente já está até sem grana aqui, né, Pedro? Né, João? Não temos ouro nem prata, nem cobre, nem níquel. Mas a gente tem uma coisa que a gente pode te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quem não tem dinheiro pode ter poder, irmão. Pega essa daí. Quem sabe você não é rico, eu não sou. Quem sabe você não tem grana, mas você pode ter poder, autoridade. Usa isso para a glória do Senhor. Então, é imoral ou antiético, como a história que Jesus conta, a parábola do bom samaritano, né? Passa o levita, passa o sacerdote, o camarada está lá ferido, machucado, não teve culpa nenhuma, foi assaltado, espancado, machucado, todo arrebentado. Eu sou cristão e não faço nada. É isso que Jesus está falando. Qual deles é o próximo daquele que foi ferido? O samaritano, que era considerado cachorro, judeu de segunda categoria. Não existe crente de segunda categoria, irmão. Não existe filho preferido de Deus. Tem uns que buscam mais, outros menos. Uns se aproximam mais dele, outros não. Vê os dois filhos lá daquele pai rico. Um quis pegar o dinheiro e gastar, o outro ficou em casa achando que era só servo. No fim das contas, os dois eram filhos. Um vivia como servo sendo filho. O outro queria abusar da riqueza do pai, esquecendo da presença. Não comia da presença, queria, daqui a pouco estava querendo comer comida de porco. Os dois jeitos estão errados. Se importe.
Deixe as pessoas saberem que você é filho de Deus. Faça boas obras. Em Apocalipse capítulo 9 diz que os atos de justiça são o linho, a roupa branca dos santos. É a roupa que vamos usar na eternidade. Ela tem a ver com o que você faz aqui. Se a gente pensar assim, né? Vai ter muita gente de regata, hein? E de bermuda. Talvez falte pano. Faça atos de justiça, irmão. São linho que cobre os santos. Está lá em Apocalipse 19. Ignorar é a pior forma de matar. O ódio não é o contrário do amor. É a indiferença. Quando você não ama, você não se importa. Você não odeia, mas você não se importa. Como eu falei, nós somos habitantes do Espírito Santo, né? Aliás, Ele é nosso habitante. Mas eu também habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Uma criança disse isso aqui hoje, não foi? Eu habito lá, meu lugar. Mas olha só, como pode eu ser cristão, ter Deus habitando dentro de mim e não me importar? Convite do pastor aqui, vamos fazer uma ação, ou começa 100, termina 1. Como pode isso? Talvez falte em nós a visão ou entendimento de a quem pertencemos. Precisamos entender isso. Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Saber o que é bom e não fazer é pecado. A implicação social disso é que a igreja está inserida na sociedade e precisa mostrar no caminho o Cristo. É andando no caminho, mostrando como se vive. Seu vizinho só vai saber como é bom servir a Deus andando, te vendo, observando você, sua família. Às vezes a esposa quer ganhar o marido, briga com o homem quer ganhar os filhos, obrigando a vir na igreja. Não, irmão, só seja crente, só seja filho de Deus, seja como Jesus, sua família vai correr para Ele. Se você for o modelo, suas palavras não vão fazer nem muita falta. Tem alguém que diz, eu não gosto de guardar essas frases, mas alguém diz assim: pregue, se possível, se for preciso, use palavras. Pregue a Cristo, se for preciso, use palavras, né? Viva. Nós precisamos ter na sociedade bons médicos, bons mecânicos, bons pais de família, bons serralheiros, bons pastores, pessoas que são homens e mulheres de bem, que as pessoas se espelham. Eu tenho um pequeno comércio, irmão. A Nazinha, minha esposa, disse que lá parece mais um gabinete pastoral. As pessoas de repente param e vêm me contar os problemas da vida. Estou aí para isso. Puxo a cadeira, é um divã. Aproveite todas as oportunidades que Deus te dá. Seja o melhor que você puder ser, para glorificar o seu Pai que está nos céus. É tudo para Ele, irmão. A hora que você receber um elogio, você rapidinho pega o elogio e devolve para Ele. Não recebe, não aceite, não é seu. Ailon é um excelente músico. Excelente músico, é músico de primeira linha, primeira prateleira, para a glória de Deus. Porque se ele não tivesse dedo nem boca, ele não tocaria nada. Se ele tivesse um problema como meu pai tinha, 20% de capacidade pulmonar, ele não ia tocar nada. Então, o dom da vida quem dá é Deus. Glorifique a Deus com esse dom. Sabe escrever bem, irmão? Você sabe dar aula de matemática? Faça isso para a glória de Deus. Essa é uma implicação social. E a última implicação espiritual, guarde essa frase: o mundo espiritual só respeita a autoridade verdadeira.
O mundo espiritual só respeita a autoridade verdadeira. Há um episódio na Bíblia aqui, passei um pouquinho do tempo, mas já estou terminando, tá? Há um episódio na Bíblia, em 1 Coríntios, em Atos, no capítulo 19, que os sujeitos veem Paulo expulsando demônio, filhos de Seva, e eles vão expulsar demônio também. E eles falam assim: eu vos esconjuro, Satanás, em nome do Deus a quem Paulo prega. Vocês já conhecem a história, eu sei. O demônio nem sai e fala assim para eles, Atos 19, 13 e 14, por favor, abra aí e leia. Essa é uma implicação espiritual. Atos 19, 13 e 14. Agora uma mulher, por favor, bem alto. Quinze. E você, quem é? Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Não, o que estava falando era o diabo. Mas e você, quem é? O mundo espiritual só respeita a autoridade verdadeira. Se Paulo fosse um qualquer, ia acontecer a mesma coisa. Tem outra cena bíblica em Marcos, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 10, que é a história do gadareno. De longe ele vê Jesus, fala assim, ele se dobra, ele faz o quê? Ele se prostra. E fala assim: Jesus, filho de Davi, vieste nos atormentar antes do tempo? Permita-nos entrar naquela manada. Se o Senhor vai nos expulsar, olha o medo. Permita-nos, hein? Gente do céu. Isso é Bíblia. É mais claro que a água, mais claro do que o sol ao meio-dia. Quer ter autoridade? Seja cristão de verdade. Simples, sal e luz. Você vai levantar a boca e dizer assim, sem gritar, tá? Não precisa. Demônio, eu te repreendo. Vai embora. E acabou. Permita-nos entrar naquela manada de porcos. Por que eles estão pedindo permissão? Porque a autoridade espiritual só é chancelada pela verdade. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, diz assim, ninguém pode... Não. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso o demônio disse aquilo, eu sei quem Paulo é. Ele é imitador de Jesus. E você, quem é? Olha no espelho, irmão, e pergunta hoje assim, Paulo imitava Cristo, e você imita quem? Aí para terminar, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Para a gente encerrar e comprar a marmita ali para casa. Em meu coração, não se envergonhe e cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Há uma implicação espiritual, irmão, aqui.
Há coisas que nos embaraçam e não são pecado. Eu quero falar dessas coisas rapidamente, vou ser chato. Não é sempre que é o pecado que é o problema. Aqui está falando de duas coisas. Deixando todo o embaraço e o pecado. São coisas distintas. O que é embaraço? Parou para pensar? Embaraço é tudo aquilo que prende os seus pés. Não necessariamente que faz você cair, mas que te impede de andar mais rápido, te impede de chegar na promessa. Alguns sobem um monte e você ainda está se arrastando lá na relva, lá na grama. Eu vou falar de alguns embaraços aqui. Diversão demais, videogame demais, televisão demais, perda de tempo demais. Não é isso que o mundo espiritual respeita, irmão. Eu preciso vencer a mim mesmo. Eu tenho perdido muito tempo. Estou falando de mim. Estou falando de você agora, não. Estou falando de mim. Tenho perdido muito tempo. E agora que eu cheguei no lugar que eu cheguei, no ponto 6, no lugar 6.0, eu estou descendo um monte já. A vida é assim, ó. Do 0 aos 50, você está subindo. Quando chega nos 50, você começa a descer. Eu já desci 10 pontos. Porque daqui até o fim da vida, eu só vou ter o resto da vida. Você só vai viver o resto da vida também, irmão. Já parou para pensar nisso? É forte, né, irmão? Mas eu tenho perdido muito tempo. Eu acho que podia aproveitar melhor. Podia orar um pouco mais. Eu podia escrever um pouco mais. Eu podia visitar você um pouco mais. Eu podia fazer contato com as pessoas que a gente chama de irmão e diz que ama um pouco mais. Beethoven, lá na Jordânia. O Fabinho, a Beca, a Joyce e o Rafa, lá em Moçambique. O Williams e a Adriana, lá em Manaus. Essa semana você mandou um recado para eles? Conversou com os missionários? Gastou um tempo com eles? Ou a gente ouve as mensagens deles no 2.0? A vida acontece na velocidade 1, irmão. A vida não acontece na velocidade 2.0 porque você está com pressa. Para tudo. Para de perder tempo. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto te rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você quiser, fique em pé, nós vamos encerrar com oração. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Essa conversa aí é entre você e Deus. Olha para nós, é o desafio. Ser como Cristo foi, ser Jesus aqui na terra, ser cristão, modelo de vida. Assuma esse lugar. Não sei quantos anos você já viveu no Evangelho, quanto você conhece de Deus por meio da Bíblia. Irmão, já deu. Sai desse lugar aí de mesmice. Não foi você que escolheu o Senhor, foi Ele quem te escolheu. E Ele te nomeou para que você vá e dê fruto, e o fruto que permaneça. Não é para viver assim.
uma vez por semana, orar uma vez por semana, ler a Bíblia uma vez por mês, jejuar uma vez nunca. Não é assim. Assim você não vai sair do lugar. O mundo ao seu redor, sua família clama por você. E nós somos a resposta, irmão. Não adianta a gente ficar orando e pedindo por um Salvador, um Messias, outro Jair. Outro Jair não, chega de Jair. É você a resposta, irmão. A igreja tem a resposta para essa sociedade ruim do jeito que está. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Não é você sozinho, nem eu. Jesus, nós estamos aqui na sua presença, Senhor. O melhor de nós é o Senhor. O melhor em nós é o Senhor. Nosso verdadeiro significado não está em tudo que possuímos, Jesus. Nós entregamos de novo nossa vida ao Senhor. Jesus, eu te recebo mais uma vez como meu Senhor e Salvador. Porque o Senhor só é Salvador daqueles a quem o Senhor também é Senhor. Eu te entrego a minha casa mais uma vez, porque pertence a ti, e eu estou lá só como mordomo, como alguém que cuida para dar contas um dia. Te aceito no meu coração mais uma vez. Me aceita como filho, Senhor. Me livra de ser fraco diante do pecado. Me enche do seu temor, a ponto de me fazer correr do pecado. Enche minha vida, Senhor, com teu Espírito, até que Cristo seja visto. Faz a tua luz brilhar em nós, Senhor, até que a Samambaia veja uma igreja santa, até que os nossos vizinhos sejam impactados, Senhor, por tua presença que vive em nós, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai. O único jeito, Deus, do mundo ver o Senhor é pelas obras da igreja. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, olha para esse homem, para essa mulher que está se entregando novamente ao Senhor, para esses filhos voltando para ti, fazendo compromisso contigo. Meu Deus, ajuda-nos a vencer todo embaraço, tudo aquilo que nos amarra, nos impede de crescer, de correr, de subir um monte, de ficar nesse lugar. Deus, nós iremos para casa, Senhor, mas não nos deixe esquecer tudo que ouvimos. Que o teu Espírito continue remoendo dentro de nós essa palavra. Faz-nos sonhar com isso. Não nos permita ser indiferente, Pai, como aqueles que recebem a palavra à beira do caminho, ou entre espinhos, ou no meio das pedras. Que o nosso coração seja uma boa terra, onde a tua semente cai e frutifica a 100, a 60 e a 30. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez nos entregamos a ti. Mais uma vez.